Olá, boa noite a todos. O tempo ficou mais friozinho. Estamos começando aqui, iniciando o meu vídeo de hoje. Olá, como estão todos? Boa noite. Começando o vídeo Síndrome do Pânico, parte 2. Vamos. Olá, Socorrinho. Você é a primeira a chegar na nossa sala. Ana Márcia, boa noite. Boa noite, Ana Márcia. Bem-vinda. Soraya Pereira, como vai? Bem-vinda. Maria Noblar, Malta Aurilene, como vão? Bem-vindas. Bom, como é que estão vocês? Em pleno dia de São Pedro, né? Hoje é dia de São Pedro, padroeiro das viúvas. Coladas, estamos aqui vocês. Então, hoje eu estou começando a nossa live, né, de forma diferente, dia de segunda-feira, geralmente aos domingos às 18. Vamos continuar no domingo às 18, é que eu estava em Aracaju, mas já voltei, certo? Para fazer essa live e para realmente levar a mensagem da síndrome do pânico, a terapêutica. Como é que vai? Maria Dantas Abreu, Geisa Alves, Thais Almeida. Boa noite a todos, bem-vindos. Que bom que vocês estão chegando. Cristiane Tanajura também estão chegando. Obrigada pela presença de todos. Maria Danta Abreu. Olá, tudo bom, Mari? Como é que vai? Tudo certinho? Então, vejam bem. Eu comecei a fazer essa live na semana passada, no domingo passado, sobre a síndrome do pânico. E aí houve demandas, pedidos para que... Celinha, como vai você? Que saudade, Celinha. Eliana Chagas, Tereza Klessler, Marta Bragança, minha amiga de infância, de colégio de aplicação. Lília Gonçalves, como vai? Bem-vindas aqui a esse encontro. Paula Barreto, prima de Aracaju. Fico muito feliz de vê-los todos aqui, porque realmente é um momento de encontro, né? A gente se encontra no virtual. Que jeito, essa é a forma da gente se comunicar nesses tempos de pandemia. Encontramos esta ferramenta, eu realmente me realizei na história das lives, porque é uma forma de eu também estar falando um pouco do saber da psicanálise de uma forma coloquial, de uma forma modulada, menos jargão, mais para uma transmissão para o público de uma maneira geral, não é só para pessoas que fazem a formação, nem psicanalistas, né? A proposta é que seja Gabriel também, como vai? Boa noite. Que seja uma transmissão coloquial, mas ao mesmo tempo que nessa modulação do saber eu possa trazer algumas referências teóricas, né? E fico feliz de que todos estejam aprendendo, se divertindo ou até aprendendo, trazendo questões. Vivian, Santiago, como é que vai? Sara Arandas, Maria Noblar. Saudades, Maria. Tive em Aracaju rapidinho, não deu para a gente se ver, mas quem sabe de uma próxima vez. Dizer a vocês que foi uma forma sublimatória, né? Essas lives também fazem bem a mim, porque realmente é a forma de eu poder expressar, fazer a minha transmissão de uma forma ampla para quaisquer pessoas que se interessam pelo saber da psicanálise em relação a algum ferramental necessário dentro dessa pandemia, quando a gente vê que estamos precisando desta ajuda, desse suporte, né, de que realmente eu digo que é muito difícil. Obrigado, Gabriel, obrigado. Você está dizendo que gosta muito das lives, que bom. André, como vai? Nossas aulas começam essa semana, já saí do meu recesso a partir de amanhã, fiz uma semaninha de descanso. Estava na hiperconexão com o virtual, precisei dar uma respirada, até para arrumar mais as ideias e poder realmente retomar o nosso trabalho que continua online, né? Não temos previsão de sermos presencial. O que interessa no online é que, como temos dois canais dos nossos 5 sentidos, que são a audição e a visão, não temos o tato, não temos o olfato, não temos o paladar. Então temos 3 a menos, temos 2, audição e visão. Então é necessário que a gente possa realmente usufruir da audição e da visão, né, que são objetos parciais,
né, como diz lá, objetos pequeno a, objetos causa de desejo, o olhar e o escutar, para que através desses dois canais, que são os únicos que temos ao nosso dispor, eu possa realmente passar para vocês uma ideia do que é alguns temas da psicanálise. Por que eu escolhi depressão e fiz 2 lives e agora síndrome do pânico? Por que motivo? Porque eu acredito que são as psicopatologias mais, vamos dizer assim, encontradas e mais frequentes neste momento de confinamento, de isolamento social e de pandemia, de quarentena. As pessoas estão em pânico, de uma forma geral, e muito para baixo, deprimidas, entristecidas, sem os seus vínculos anteriores, com problemas no trabalho, problemas financeiros, dúvidas, angústias. E eu quero hoje trazer uma questão da etiologia do pânico, né, que é uma terminologia norte-americana, não é a terminologia da psicanálise. A psicanálise não trabalha síndrome do pânico, essa nomenclatura. Essa nomenclatura vem da fenomenologia, vem da psiquiatria, é mais uma vertente americana. Oi, tudo bom, Vicente? Essa semana temos aula. Então, para a psicanálise, eu estou tratando de uma coisa chamada de neurose de angústia, ou seja, é uma patologia da angústia. Então, eu quero dizer, olá, Ana Dremer, como vai você, Ana Paula? Prazer revê-la. Vejam bem, a angústia é o quê, né? Freud já tratava as questões da angústia há muito tempo, mas, de qualquer forma, a gente pode perceber, né? Tem Maria Emília, que bom, o pânico está tomando conta da gente, é verdade. Vejam bem, eu sugiro também nessa live que quem tiver perguntas a fazer, vá colocando as perguntas e eu falo um tempo e depois eu tento responder as que realmente eu tenho a condição de desenvolver aqui, ok? Boa noite, Márcia. Então, olhem só, angústia está por trás do pânico. E, finalmente, o que é angústia? Né? Já se disse que é a falta da falta, ou que a angústia é um medo sem objeto. Finalmente, de onde vem a angústia? Por que é que somos seres de angústia? O que é essa angústia existencial, essa dor do existir? Isso que nos faz nos sentirmos refém dos acontecimentos, que nos faz nos sentirmos completamente impotentes diante do futuro, das coisas, do desconhecido, do que vai acontecer. Vejam bem, a minha hipótese, né, é de que o Covid-19, esse micro-organismo, que nem organismo vivo é, o vírus ele apenas ganha vida quando ele está dentro da célula do organismo, né? Fora, tanto é que ele é volátil, ele se evola depois de algumas horas, porque ele não tem vida própria. Mas ele toma vida, né, quando ele entra numa célula humana, né, e dentro dessa célula ele ganha pulsão de vida, né, mas uma pulsão que, num certo sentido, não é de julgamento, porque o vírus não está querendo destruir, ele está querendo apenas sobreviver, só que dentro do organismo o efeito é devastador. Então, isso que vem do real, né, porque não adianta agora todo um tecido simbólico para explicar por que o Covid aconteceu, de onde veio, de onde não veio, foi alguma coisa, uma manobra de algum país, não adianta. São tecidos simbólicos, são tecidos de tentativa de explicação por que é que estamos vivendo isso. Nunca saberemos 100% com garantia o motivo. É da ordem do real, né? E a ordem do real, para a psicanálise, não é a realidade, porque quando eu falo de realidade é o real que permeia o simbólico, o real é aquilo que não pode ser simbolizado. Não há tecido simbólico que dê conta para eu explicar para vocês o porquê estamos vivendo isso. Não há tecido simbólico possível que me faça dizer assim, não, isso é por causa disso? Não sei, não sabemos, não sabemos. Nós sabemos a consequência, nós sabemos o resultado deste micro-organismo, vírus, né, que muda o funcionamento completo do ser humano, o funcionamento das organizações, o funcionamento da vida, o funcionamento do cotidiano, transforma tudo e causa, né, além das questões da ordem da saúde, né, de uma doença sistêmica, de uma doença que mexe com todos os sistemas, por isso que ela é inflamatória, não é somente respiratória, ela tem a ver com o transporte das hemácias, tem a ver com o transporte do oxigênio dentro da célula.
Tudo isso os médicos estão fazendo lives, milhões para vocês entenderem. Só que eu estou querendo discutir com vocês o efeito devastador do Covid-19 no sentido de algumas psicopatologias que ficam mais exacerbadas, mais potencializadas, mais colocadas em ação por conta de algo real. Não é fictício, não é uma fantasia, não é um delírio, não é real. Algo que pode nos impedir de ter um cotidiano, entre aspas, em paz. Porque antes disso, nós teríamos sempre a sensação de que tínhamos um controle um pouco sobre as coisas. Para onde vamos, de onde viemos, uma viagem, um passeio, o que vamos fazer no final do ano, sempre da ordem de um tecido simbólico mais estável. Quando eu falo tecido simbólico, é exatamente os pensamentos que fazem uma tessitura simbólica dentro de nós e que nos dão uma certeza de que vamos dar conta de determinada situação, seja do trabalho, seja do lazer, seja do futuro, seja do projeto. Ou seja, tudo isso fica mais desarrumado diante de uma ameaça de outra ordem que independe do nosso desejo, não é da fantasia de cada um, é da ordem do real, aquilo que não pode ser simbolizado, mas que permeia o emocional de cada um e dá um tecido próprio para cada um em relação a tudo isso. Ao isolamento social, a mudança de paradigma do cotidiano, a vida que não é mais a mesma, os valores que são totalmente mudados, ou seja, a vida toma uma dimensão de outra ordem, diferente do que era antes, não melhor nem pior, mas diferente. E mais, o que tínhamos como balizas de garantias para o futuro ainda nos é uma grande incógnita, porque não sabemos como vai ser após pandemia. Não sabemos como vai ser a entrada no presencial daqui para diante. Não sabemos como vai ser nossa vida nos próximos meses. Então, como está tudo em suspenso e em interrogações de várias ordens, tudo isso temos que nos dar conta que nós não saímos disso incólumes. Nós não saímos disso inteiraços, impossível. Nós não saímos disso os mesmos. Nós somos atravessados, né, no nosso corpo, no nosso emocional, na nossa psique, de todas as formas, por essa transformação de vida, por essa transformação de cotidiano, por essa transformação das relações. Eu nunca imaginei que eu poderia estar fazendo lives, né, que eu teria que realmente conhecer as tecnologias novas e poder realmente usá-las como ferramenta da minha transmissão. E eu fui obrigada, era alternativa, porque não havia outra alternativa. Então, nós não saímos disso ilesos, incólumes, completamente como estávamos. Não. Nós saímos diferentes. Olá, Nívia. Como é diferentes? Nós saímos de uma forma muito mais burilada e trabalhada do que a forma anterior. Se sairemos melhores ou piores, não sabemos. Ainda é a posteriori que vamos fazer uma leitura disso. Mas uma coisa é certa, cada um está vivendo, né, de uma forma completa, inteira, intensa, essa situação. Bom, um parênteses, estão me perguntando se essas lives ficam gravadas. Sim, eu aprendi a gravar as lives e elas ficam todas no meu perfil, no IGTV. Quando termina a live, eu gravo e ela fica para sempre, para vocês realmente assistirem outras horas, inclusive as anteriores todas que eu já fiz, tá? É um prazer grande tê-los comigo, mesmo depois da live, vocês sabem que vocês podem acessar esse conhecimento. Bem, vocês podem participar do meu vídeo ao vivo mandando questões, ok? Então, voltando à situação do real. Lacan diz que o real é aquilo que não pode ser simbolizado. É impossível não nos darmos conta de que este micro-organismo, ele desrecalca, ele tira do nosso inconsciente o significante da morte. O significante da morte é uma protofantasia. Freud falava de fantasias originárias.
São fantasmas originários, são construções que estão dentro de nós mesmo antes de estarmos prontos como sujeitos. Ou seja, não, são conteúdos que estão no inconsciente que não foram reprimidos. Na metapsicologia freudiana, ele diz: tudo que é reprimido é inconsciente, mas nem tudo que é inconsciente é reprimido. O que é que ele quer dizer? Que há conteúdos, há questões dentro do inconsciente que não foram de fora para dentro, que não entraram e que estavam do lado de fora. É como se o sujeito já portasse estes conteúdos. Eu não vou falar aqui de todas as coisas que existem no inconsciente que nunca foram reprimidas, são as proto-fantasias ou fantasias originárias ou fantasias primevas, mas eu vou falar de uma delas, que é a morte, o significante da morte. É como se todo ser vivo soubesse que um dia irá morrer, sem ter morrido ainda. É como se isso já estivesse dentro de nós antes de passarmos por qualquer experiência. É algo que já está dentro de nós. Então vejam bem, mas ninguém precisa lembrar que vai morrer. É possível que a gente tenha que esconder de nós mesmos esta evidência real, concreta, para darmos conta da vida. Para morrer, basta estar vivo, já dizia minha avó, é claro. Então, quando nascemos, imediatamente nós precisamos recalcar, reprimir este significante que já está lá como uma protofantasia, para que a nossa vida se desenrole na direção da vida, na direção da construção. Em alguns momentos da vida, nós estamos um pouco na franja desse real. O que é isso? Quando a gente ou faz uma cirurgia complexa, e herdamos pelo inconsciente transgeracional, de pai para filho. A experiência da morte é uma experiência que vai de geração em geração e que já está no inconsciente da criança, do bebê, antes dele ser sujeito, propriamente dito. Então, só que a pandemia futuca, desrecalca, mexe com aquilo que não é para ser lembrado, gente. Não é para ser lembrado, porque senão não teríamos capacidade alguma de estudar, de trabalhar, de construir família, de ter planos, de ter projetos. Então, claro que a gente sabe que a única certeza da vida é a morte. Claro que a gente sabe, mas ninguém fica pensando na morte como uma evidência, é como uma hipótese. Sabemos que é a única certeza, mas isso é apenas cognitivo, isso é apenas intelectual. Eu sei que a vida é uma hipótese, a única certeza é a morte, mas eu não posso estar ancorada nesta concepção, senão eu não vivo. Eu vou viver na direção da morte, mas não, eu quero viver na direção da vida. Então, dentro do meu psiquismo, é o chip que troca. Eu acho que a única certeza é a vida. E a morte é uma hipótese possível que vai acontecer um dia, sabe lá quando? Muito longe, muito distante de mim. As lives estão gravadas, queridos. As lives ficarão permanentes no meu IGTV. Eu já sei gravar. Só teve uma live que eu não aprendi a gravar, essa se foi. Mas essa não era para ficar registrada, talvez. As outras todas estão lá no IGTV. Então, se a vida é que é uma grande hipótese, certo? E a morte é que é a certeza, o suicídio acontece no desrecalcamento desse significante? Sem dúvida, André Macedo Figueiredo, sem dúvida. O suicídio é o sujeito que o chip trocou. Ele, ao invés de ele estar com medo de morrer, que todos nós estamos, ele está com medo de viver. Então, o que fica recalcado é o significante da vida. Olha que interessante. E o que fica borbulhando, boiando no psiquismo é a morte. Então, o pensamento obsessivo em morrer, ele é da mesma forma que temos o pensamento obsessivo em viver. Nós queremos viver, então a gente pensa em viver, mas acontece que é o que a gente pensa na vida, gente. A vida é para viver o avesso, exatamente. Só que
nos pares de opostos, freudianamente falando, o avesso e o direito são duas etapas do mesmo processo, todos nós podemos estar passando de um para o outro. Então, quando o suicida tem medo de viver, ele desrecalcou o significante da morte como vida e a vida passou a ser mortífera. O mortífero é a vida, a morte vira a libertação, a morte vira a liberdade, a alegria, se livrar daquilo que é ruim, da mesma forma que a gente quer se livrar da morte que é ruim e a gente quer viver. É esse processo. É interessante. Eu não trabalho com o aprofundamento do suicídio, eu não tenho estudo profundo do suicídio, mas eu vejo na clínica. Eu vejo na clínica os meus pacientes que quiseram morrer, quiseram se matar, que tentaram se matar. Por um momento, eles desrecalcaram esse significante, mas pelo amor de transferência é possível recalcar de novo, porque nada é maior do que o amor de transferência. No tratamento psíquico do sujeito, o campo transferencial recalca de novo o significante da morte para o lugar certo, para o lugar devido. E o sujeito volta a ter pulsão de vida. E quando o sujeito tem pulsão de vida, ele vai, ele luta, ele encontra forças dentro dele para vencer o que estava vencendo a ele. Entenderam? Isto é o mais claro possível que eu posso explicar. Não consigo fazer de uma forma melhor, mas o que eu entendo é que eu estou fazendo uma leitura de todos os meus analisantes nesta pandemia. 90% deles estão vivendo o receio de morrer, o receio de pegar o Covid, né, 19, de perder algum familiar, um filho, um parente. Ou seja, é como se tivesse o fantasma da morte rondando as pessoas de maneira subreptícia, de maneira totalmente, eu posso dizer a vocês, sutil. É sutil. Mas aí aquela pessoa começa a sentir uma agonia, uma angústia, um medo de não sabe o quê, um medo avassalador, um medo de ter medo, a fobia, o medo de ter medo, o medo de ter pânico, o medo de ter tristeza, o medo de ter angústia, o medo de passar mal, o medo de ficar doente. Isto é a síndrome do pânico, que nada mais é do que a nossa velha conhecida das neuroses de transferência que Freud tanto nos falou, a histeria de angústia ou neurose de angústia, ou seja, as neuroses iniciais que fizeram nascer o saber da psicanálise através da escuta do nosso Sigmund Freud. Então, síndrome do pânico, o medo de ter medo, síndrome do pânico, a fobofobia, o medo de não conseguir dar conta do próximo minuto. É uma experiência muito dolorida, muito dura, muito difícil. Só quem realmente vive e que pode realmente descrever com todas as palavras. Como superar? As pessoas estão me perguntando. Neurose de transferência, síndrome do pânico? Sim. Como realmente resolver isso? Olha, não é à toa que essa live sobre a síndrome do pânico precisou ter a segunda parte. Porque na primeira parte eu falei de uma forma muito do aparato psíquico, falei das instâncias, mas eu não falei muito da terapêutica e não falei muito das questões que possam estar subjacentes a tudo isso. Vejam bem, quando somos crianças, tem uma época na nossa vida de criança que nós temos terrores noturnos, medos, medo do escuro, medo do desamparo, medo dos fantasmas, dos espíritos, das mulas sem cabeças, das assombrações, né? Medo dos monstros. A criança, ela passa por essa fase numa faixa etária que vai dos 3, 4 e vai até, algumas até mais tarde.
esse terror noturno que acomete as crianças, né, nesta fase tão pequena, elas estão tão pequenas, onde elas têm alguma coisa de desamparo, elas estão vivendo uma forma, assim, uma espécie de sensação de que o mundo é amedrontador. O mundo, ele é perigoso. Então pode ter bichos em tudo quanto é lado. E nós sabemos que existe, a psicanálise trata disso como uma função, porque uma função é um lugar vazio, pode ser ocupado por qualquer personagem, não é quem não tem pai, não vai ter função paterna. Claro que tem. Tem um avô que ocupa, tem o trabalho da mãe, tem qualquer outra situação que dá uma sustentação emocional para aquele momento de medo, para aquele momento de desamparo, para aquele momento de achar que vai acontecer algo terrível e que a criança não consegue dar conta daquilo que é terrível. Olhem só, esta função paterna, né, é uma função protetora. É uma função que impulsiona a criança para a vida, para o mundo. É uma função que dá amparo, que dá suporte, que dá sustentação, que faz com que ela se sinta que ela não está sozinha e que ela vai vencer aquele medo e aquele problema. Esta é uma função que se instala em algum momento da nossa vida, não existe assim uma fase, um período, né, quando a gente se desaliena do grande outro materno, que é a mãe, quando a gente deixa as entranhas da mãe e passa pela amamentação e entra na fala e entra na palavra. Há um momento onde opera-se um corte, eu não vou entrar em detalhes, porque isso é muito teórico e não interessa diretamente a vocês todo esse percurso, mas é para mostrar que esta função, ela sustenta o sujeito na vida. É como se o sujeito sentisse que ele vai dar conta daquela dificuldade que ele está atravessando. Então, esta função, que é uma função de amparo e de sustentação emocional de cada um de nós, esta função, ela vai estar em ação nos momentos mais difíceis, nos momentos onde a gente se sente mais desamparado, mais entristecido, mais sozinho, mais solitário. E durante a pandemia, este isolamento social, este confinamento, é um momento de solitude e solidão, onde o sujeito se defronta com ele mesmo, com o seu próprio organismo, né? Com a sua própria subjetividade, porque ele está fora do imperativo social que, de certa forma, organizava alguns papéis sociais. Então, ele está muito em, como é que eu posso dizer, interlocução consigo próprio. Então, é neste momento deste isolamento que tem aumentado a chamada síndrome do pânico, porque a própria situação atual faz com que o sujeito se sinta desamparado, mesmo aquele que nunca teve pânico de forma nenhuma, né? Aquele que nunca teve esta patologia, essa psicopatologia. Nós nos sentimos, no geral, todos nós, não podemos negar isso, desamparados. O que significa isso? É que estamos nos sentindo à mercê dos acontecimentos e não sabemos quais acontecimentos irão se suceder daqui para frente. Perdemos o controle da situação e as rédeas do nosso cotidiano. A falta do controle e a falta dessas rédeas, por si só, já são extremamente desamparador. É desamparador não ter o controle, não ter as rédeas, não ter a sensação de que estamos dando conta. Então, nós estamos vivendo essa experiência, né? Uma experiência existencial, planetária, certo? De uma forma avassaladora em vários países do planeta, onde nós estamos sendo testados na nossa garra, na nossa força, na nossa capacidade de ressignificar a angústia.
Como podemos dar conta disso? Como podemos construir um arsenal emocional potente para que a gente possa dar conta daquilo que não podemos dar conta? Como podemos fazer isso? Qual é a fórmula mágica? Meus queridos, se eu soubesse, eu passaria agora essa fórmula para vocês. Mas uma coisa eu digo a vocês, eu confio na psicanálise. Eu testei esse saber em 4 décadas. Eu estou fazendo minhas bodas de esmeralda com a clínica psicanalítica, 40 anos, no ano da pandemia. Eu testei a escuta, eu testo ainda. E eu sei que não há outra alternativa do que ressignificar a própria história. Algumas pessoas aqui que foram minhas pacientes, minhas analisantes, eu as estou reconhecendo. Um beijo no coração de vocês. E eu tenho certeza que quando vocês botam palminhas é porque vocês sabem que nós somos produto do saber da psicanálise e essa escuta nos salva. Essa escuta nos reposiciona de uma forma genial na nossa vida. Não que fiquemos imunes das nossas próprias questões, mas nós temos um ferramental de muito mais condição de dar conta daquilo que nos acachapa antes e que a gente encontra uma forma de transformar. Então, qual é a fórmula para a síndrome do pânico? A escuta. A escuta. Vamos falar dos medos, vamos falar das angústias, vamos falar das dores, vamos ter um espaço para falar disso. Vamos ter confiança no profissional que está nos escutando e abrir o coração e falar de tudo que nos amedronta, dos medos, das dores, das angústias, das dúvidas, das preocupações, de tudo que nos acomete neste momento. Vamos nos escutar. Então, gente, eu quero dizer a vocês que eu confio plenamente neste saber que foi construído no século XIX e é válido a qualquer século, porque o ser humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo. Não são as histéricas de Charcot. Vai ficar gravado, Celinha, no meu IGTV. Não é exatamente as histéricas de Charcot, mas somos nós de hoje, do século XXI, que estamos acometidos, fazendo sintomas físicos, muitas doenças físicas aparecendo, porque a forma, o que não passa pela garganta, fica escrito no corpo como um discurso vivo. Já dizia Lacan, tem que falar. O veículo é a palavra, é fazer circular, muito bem, Aurivan, deixar circular os afetos através da palavra. Nós somos mamíferos falantes. Mamíferos falantes, vai ficar no meu IGTV, não se esqueçam, vai ficar todas as lives gravadas para sempre no IGTV. Podem acessá-la quando quiserem. Essa é a parte 2, a parte 1 está lá também já. Essa é a continuação. Então, como tratar a síndrome do pânico? Falando. Como? Buscando uma escuta profissional. Quem? Que profissional? Um profissional da sua confiança. Uma indicação que você confie. Precisa ser psicanalista? Eu sou suspeita. Eu vou dizer que a psicanálise é a que eu tenho identificação. Mas há outras teorias que são válidas. Não as conheço todas para dizer como são. Eu conheço muito superficialmente. Mas eu digo a vocês que eu avalizo o saber da psicanálise, porque em 40 anos nunca me deixou na mão. Este saber me respaldou o estudo, a dedicação, o empenho e o desejo para ajudar as pessoas. Exatamente, Fabiana, com o ingrediente da transferência, que é a possibilidade, como diz Lacan. O que é transferência? É a presentificação em ato da realidade do inconsciente. Se não houver
campo transferencial instalado, o inconsciente não se presentifica em ato e o analisando não confia no analista e não vai adiantar nada. É necessário que haja transferência dos dois lados, analisante, analista, analista, analisante. O campo transferencial formado, onde houver confiança, onde houver sensação de empatia e de segurança de que aquela pessoa que nos escuta, ela tem um saber suposto por nós para dar conta da nossa angústia. Se não houver isso, não há psicanálise. Não há tratamento, não há cura, não há cuidado, não há nada. Então, a psicanálise, desde que foi construída, é a cura pela conversação. A Talking Cure, como dizia a nossa Berta Pappenheim, a famosa Anna O, paciente de Breuer, que passou para Freud e que foi a criadora da Escola de Serviço Social do mundo. Então, é a limpeza de chaminé, é a cura pela conversação, palavras como veículos de sustentação simbólica da vida para o sujeito. Obrigada, Iraceminha, Bacelar, muito obrigada, querida. O seu amor de transferência por mim desde a infância, somos colegas de infância. O amor de transferência, gente, existe em todas as relações humanas. Onde existe relações humanas, existe transferência. Não sei, pausou o vídeo, não sei se deu um problema, mas eu quero dizer que realmente, onde existe relações humanas, existe transferência. Então, qual vai ser a fórmula para tratar o medo avassalador do pânico? O sujeito se sente desamparado, o sujeito tem medo de sair, o sujeito tem medo de sentir o pânico, tem o pânico do pânico, o sujeito passa mal, tem sudorese, tem demais, passa muito mal. O que fazer nessa situação, gente? O que fazer? Buscar ajuda. Vamos buscar ajuda. Quero dizer a vocês que eu não sou contra a uma ajuda medicamentosa em paralelo. Não sou contra. Eu gostaria de dizer, vocês estão sentindo, pausando o vídeo? Para mim está funcionando. Não sei se está ok para vocês, porque o Wi-Fi aqui está legal. Vocês estão sentindo pausar o vídeo? Para mim está ok. Bom, eu não sou contra que seja necessário a utilização de um ansiolítico ou um antidepressivo, a depender do caso, que o profissional da área medicamentosa, o psiquiatra, vai precisar medicar. Há casos de pânico em que o sujeito sofre tanto e até para poder ele se deslocar para o consultório, é necessário ele estar cuidado do ponto de vista medicamentoso. Porque no pânico há uma queda da serotonina, há uma queda da noradrenalina, há uma queda da dopamina. Existem neurotransmissores que estão em desarmonia. Então, ele precisa de uma recaptação da serotonina através de um antidepressivo, precisa de um ansiolítico, ele precisa de um suporte físico, psicofarmacológico. É necessário. Não tenhamos pruridos nem preconceito com a medicação. Há casos que, se não houver a medicação, não há como o paciente fazer sua análise. Eu já atendi pessoas em casa, né, fiz atendimento domiciliar, porque o pânico era tão intenso que a pessoa não conseguia se deslocar até o meu consultório, a não ser quando começou a tomar medicação psiquiátrica, né, que o médico pôde medicá-la e ela, sustentada pela medicação, aí sim, ela pôde fazer o seu deslocamento até o meu consultório e poder fazer a sua análise. Então, é necessária a medicação? Sim, há casos onde é necessário e outros casos não. Existe uma fase da vida predominante para a primeira crise de pânico. Infelizmente, não existe, Fabiana. Olhe, o que nós percebemos é que, às vezes, na adolescência, né, no finalzinho da adolescência, entrando na época da faculdade, ou quando o sujeito vai fazer o vestibular, situações assim de estresse do terceiro ano, isso acontece uma probabilidade um pouco maior, mas não é regra geral. Na vida adulta, na adolescência, né, isso pode acontecer, mas acontece muito na meia-idade,
tá? No período do casamento dos filhos, a aposentadoria, o ninho vazio, acontece muito na meia-idade. E pode acontecer também em situações onde o sujeito teve perdas muito grandes. Por exemplo, perda de situação econômica, perda de emprego, perda de alguém da família, né? Uma morte violenta de vários familiares, ou situações assim de muita perda, situação de perda. Então, essas situações podem acontecer em qualquer faixa etária, né? O sujeito pode ser acometido da síndrome do pânico, da famosa síndrome do pânico. Mas o que eu atendi muito, e com talvez uma predominância um pouco maior, é na vida adulta, tá? O pânico mesmo na vida adulta, na vida a partir dos 30 anos, 30 e poucos anos, em momentos assim de responsabilidades maiores, responsabilidade com família e situações também sempre de estresse. Sempre existe um fator estressogênico muito presente para acontecer o pânico. Não vem do nada. Sempre acontece, sempre tem um fator desencadeante, né? Alguma coisa estressógena que ocorreu, que acometeu, um sofrimento, uma perda, um sofrimento no trabalho, uma angústia muito grande, coisas desse tipo podem desenvolver a situação da angústia e, consequentemente, o pânico. Isso é muito comum. Acidentes também. Existem estresses pós-traumáticos, né? Exatamente sobre... realmente, o Fábio de Mello teve, e também o outro, Marcelo Rossi, os dois padres, eles foram acometidos da síndrome do pânico, muito fortes, né? O Marcelo Rossi teve mais depressão também, pânico e depressão. E realmente quem vive essa experiência e que relata é uma experiência muito forte. A vida não fica a mesma depois de uma experiência dessa. A pessoa tem que reinventar muita coisa, repaginar a sua vida. É algo muito complexo. E não é igual de uma pessoa para outra, né? O mais incrível é que a síndrome do pânico, ela tem contornos assim completamente subjetivos, que é o contorno da psique da pessoa, de como a pessoa é, como ela lida com a vida. Então, da forma como ela se funciona, é que a síndrome vai ter o contorno da sua subjetividade. Por isso que não é uma coisa assim igual para as pessoas. Depende da pessoa. Depende da sua história, da sua biografia, da sua relação com as pessoas, da sua relação com as primeiras figuras parentais, pai e mãe, com os primeiros objetos de amor que a gente constrói na vida, que é o pai e a mãe. E com a crise, o sujeito vai transformando a sua relação com as outras pessoas também. Então, é um momento de crescimento. Toda crise é uma situação dolorida, mas ela é uma situação de transformação. Crise é crescimento. Em alguns hexagramas em línguas orientais, é o mesmo hexagrama de crescimento, é crise. E ainda tirando o S, tem a criação. É possível que alguém se transforme, que crie uma nova forma de funcionar depois de uma crise, depois de um pânico, depois de uma situação de muita angústia. Então, é uma doença psíquica que a gente não pode deixar de levar a sério. Ela é muito séria. Ela é muito séria e ela está sendo muito frequente agora. Eu tenho atendido várias pessoas, né? Porque, na realidade, até aqueles que nunca tiveram pânico estão experimentando, né? Tendo a experiência do pânico. Mesmo sem ser a crise do pânico com todos os Fs e Rs da crise do pânico, mas é a experiência panicosa da situação de instabilidade, da situação de transformação, da situação de angústia, dos medos do que vai acontecer, dos medos do futuro, dos medos do que vai acontecer. Quem tem crise de pânico sempre terá susceptibilidade de novas crises ou pode haver uma cura definitiva. Não significa porque teve uma crise que vai ter outras e que vai ficar crônico. Não. Havendo o tratamento adequado, é bem possível que a pessoa descobre o que estava gerando aquilo. Então, o problema analítico, psicoanálise, é análise psíquica. Assim como na análise química, né? Uma substância química, cloreto de sódio, você divide em elementos para saber quais são os elementos da substância cloreto de sódio.
A psicanálise é uma análise psíquica. O sujeito também destrincha os elementos da sua história. Então, em princípio, ele vai identificar o porquê do pânico. Ele vai identificar o que tem por trás. E aí, sabendo, tendo acesso à etiologia, ele pode até ter um iniciozinho, mas ele já sabe como conduzir, ele já sabe as ferramentas ele vai desenvolver no seu trabalho psíquico, ele mesmo vai saber identificar quando ele vai ter. Eu tenho aqui uma analisante, uma ex-analisante, né? Eu tenho algumas aqui assistindo, dizendo que teve há 13 anos atrás, exatamente. Né? Eu tive a oportunidade de acompanhar, e tem 13 anos que não tem. Então não significa que vai ter mais. É porque seguramente a pessoa está sabendo os motivos pelos quais aquilo se desencadeou. Porque a síndrome, ela é apenas a consequência de algo por trás. Não é a causa, ela é a consequência. Então, conhecendo os fatores etiológicos, causais, do que está por trás, e a análise vai fazer o sujeito se defrontar com esses fatores, né? Realmente acredito que a pessoa fica bem. A cura em psicanálise é muito subjetiva. Exatamente, a pessoa desmonta o gatilho, a pessoa vai ter o ferramental para saber que a coisa está chegando perto e ela já encontra a saída rápido e aquilo não se instala. Não existe uma cronicidade. Apenas as pessoas que nunca se trataram, infelizmente, e que nunca buscaram uma ajuda, né, seja medicamentosa, seja de escuta, elas podem, infelizmente, ter um pouco mais, né, de pânicos adiante. Ela pode ter quase como uma tendência a qualquer coisa desencadear o processo, porque não houve tratamento. Né? Não é que seja assim, a psicanálise ela não propõe uma vacina contra nós mesmos. Não se trata disso. Né? Nunca mais vou ter nada. Não é assim. A vida é dinâmica. Nós não podemos prometer isso para nenhum paciente. A vida é dinâmica. Só que nós sabemos que tudo que está por trás, né, aquilo que sustenta a patologia, já é de conhecimento do paciente. Por isso que ele se analisa. É incrível, é incrível. Quando o sujeito, isso que você está dizendo, Socorrinho, passei a me priorizar sem culpas. Exatamente. A culpa muitas vezes está no substrato do pânico. O pânico nem sempre é o medo. Às vezes é a culpa, às vezes é a autoexigência, às vezes é o excesso de perfeccionismo, uma autoacusação severa. O sujeito são as mesmas causas, mais ou menos parecidas, do que se desenvolve na própria depressão. Não é que o pânico, alguns psiquiatras consideram a depressão com pânico como uma depressão que tem no seu bojo a síndrome do pânico e coloca no coletivo tudo como depressão. Bom, a depressão não é estrutura para a psicanálise. A depressão é um funcionamento que pode estar em quaisquer estruturas. Então, nós preferimos considerar que a síndrome de pânico não está dentro da depressão, porque a depressão não é estrutura, mas ela é uma neurose de angústia, como Freud já dizia, que nós acreditamos nisso, e que pode ter um contorno depressivo a depender do sofrimento psíquico do sujeito. Então, claro, que a energia psíquica de alguém em pânico, que ela despende para sustentar aquela dor, é muito grande. Há um esgotamento psíquico, há uma espoliação completa do psiquismo, do organismo, o sujeito fica exausto. Né? Realmente é uma luta com ele mesmo, é uma luta com os pensamentos, é uma luta com os sentimentos. É muito difícil. É muito difícil. A gente tem que ter o cuidado nas psicopatologias. Para mim, esse serviço das minhas lives é um serviço de utilidade pública. Eu estou sempre dizendo assim, porque, infelizmente, na minha área, até hoje, século XXI, ainda há pessoas que acham que é uma questão, é bobagem. Ah, porque fulano não tem problema, vê problema em tudo. Não é bem assim. Vamos ser mais carinhosos, afetuosos e cuidadosos com a dor psíquica. Meu objetivo maior, prioritário nessas lives clínicas é dar o valor e a importância e a profundidade e a seriedade que temos que ter para cuidar de quem está sofrendo psiquicamente. Não é porque é preguiçoso que está deitado na cama e não quer trabalhar. Não é porque é medroso e é cheio de frescura e não quer sair sozinho. Não, gente. As dores psíquicas são dores reais, só que elas não são palpáveis, elas não são físicas, mas elas existem, elas são muito sérias,
elas precisam de respeito. Temos que ter respeito pela dor psíquica dos nossos circunstantes. Temos que ser respeitosos, cuidadosos, levar a sério, buscar ajuda, amparar, acolher a dor psíquica. A minha, vamos dizer assim, deliberação de fazer essas lives, mais do que tudo que eu quero dizer a vocês, é que eu me vi como psicanalista convocada a ajudar de uma maneira mais ampla do que eu posso ajudar com os meus alunos, com os pacientes, mas de forma social, levando para o social um saber que ainda é um pouco incognoscível, um saber que é incompreendido muitas vezes e que as pessoas acham difícil e que não entendem, mas não é assim. É preciso acolher, é preciso acolher, é preciso acolher a dor psíquica como acolhemos a dor física. Se alguém está com câncer, todo mundo se compadece, mas se alguém está com pânico, as pessoas acham que é bobagem. Se alguém está deprimido, as pessoas acham que é falta do que fazer, é porque é preguiça. Não, gente, é doença. Doença psíquica é a doença mais séria que tem, porque ela não é detectável nos procedimentos. Ela não é detectável nos aparelhos, ela não é detectável nos exames laboratoriais. Não há ultrassonografia da psique, não há ressonância magnética do ego, não existe exame laboratorial do inconsciente. Então a nossa psique, ela não é detectável nem nos procedimentos, nem nos exames. Por isso que ela é tão misteriosa e tão subjetiva. Então é necessário, oi Jonas, como vai? É necessário que a gente considere de forma muito cuidadosa, humana e acolhedora. Estamos aqui para acolher a dor de quem não consegue se expressar de outra forma, a não ser através da sua dor psíquica. É uma forma de expressão humana para ser acolhida, para ser cuidada, para ser realmente amparada. Isto é necessário, gente. O nosso trabalho está sendo muito demandado nessa pandemia, aumentar os atendimentos em psicanálise, em psicologia. Nós estamos com muito mais trabalho, porque estamos realmente precisando levar uma escuta diferenciada para quem está com esta dor sozinho, exatamente esse sofrimento solitário, que muitas vezes ele tem vergonha de falar da sua dor, ele tem vergonha porque ele se sente constrangido, porque as pessoas não vão entender, então ele esconde. Gente, falemos da dor psíquica, falemos do pânico, do medo de ter um ataque cardíaco, paralisar o corpo. Gente, tudo isso é psicossomático. Nós somos um corpo regido por uma mente. Aqui é o maestro da orquestra, aqui está o maestro. É aqui que está regindo o resto todo. Nós somos um corpo pulsional, fronteiriço entre a mente e o soma. Por isso que a palavra é psicossomática, não é somatopsíquica, não é o corpo antes, é a psique antes, psicossomático. Nós precisamos usar o terceiro ouvido, o médico usa 2, tomado pelo estetoscópio para escutar o corpo biológico. O analista usa o terceiro ouvido, que é o ouvido da alma. É para ouvir a alma, é para ouvir a psique, é para ouvir a dor que se expressa, às vezes, pelo corpo. Quantas pessoas sofrem de dor psíquica? Eu sinto isso na minha clínica, eu sinto isso no cotidiano, eu sinto isso através das lives, as pessoas que estão se comunicando comigo. Fico à vontade, podem mandar mensagens. Meu telefone está na minha biografia do meu Instagram profissional. Deixei meu celular, meu WhatsApp para alguma indicação, para alguma ajuda. Eu quero ajudar psiquicamente as pessoas com essa bagagem que eu amealhei nessas 4 décadas presenciais. E estou tendo a experiência de meses virtuais. Então agora é Mônica Digital. Eu agora estou com a minha identidade digital pronta. Então vocês já podem saber que a psicanálise ela independe
do presencial, do digital. Onde vai a palavra, vai a alma. Onde vai a alma, vai a pulsão de vida. Onde vai a pulsão de vida, vai o desejo. Onde vai o desejo, vai a força. Onde vai a força, vai a transformação. É possível mudar o paradigma. Esta pandemia já está fazendo uma revolução incrível, maior do que a que o próprio Covid está fazendo. O Covid está fazendo na direção da pulsão de morte. A psicanálise, as psicoterapias estão fazendo a mesma revolução na direção da pulsão de vida. Então, é a vida contra a morte. É a vida gritando. É a vida gritando. É possível ressignificar uma história. É possível sairmos do resto e virarmos sujeitos. Eu posso dizer a vocês que eu tenho a alegria e a satisfação de, em 40 anos, nunca ter tido preguiça de atender alguém, porque eu sempre estou entusiasmada em ver a transformação. É aí que vai a força, é a esperança, é a fé, é a determinação, é a certeza de que somos muito mais do que o que imaginamos ser e a certeza de que podemos ser melhores ainda. Olhe, não se esqueçam, acolham a dor psíquica, ajudem quem está precisando, indiquem um tratamento psíquico para quem está precisando, indiquem o tratamento medicamentoso sem preconceito para quem precisar tomar medicação, cuidemos-nos uns dos outros nesta pandemia, vamos dar o nosso melhor como humanos. Não existe vírus que possa destruir a força do afeto. Não existe vírus que possa destruir a força da comunicação. A psicanálise democratizada pelo NAPS para o social, com os meus 17 psicanalistas da equipe, bravos guerreiros que estão no social, atendendo as pessoas que não podem pagar uma consulta. Eu fico muito feliz com esta obra. Esta obra é fruto de um desejo de que isso não é apenas para quem pode pagar, é para todos. Assim, o vírus é democrático, a psicanálise tem que ser democrática também. Ela tem que ser democrática, ela tem que ir para onde as pessoas não têm acesso. Vamos cuidar uns dos outros, vamos acolher, viva o NAPS, viva os alunos do NAPS, viva essa força jovem, esses grandes profissionais futuros. Nós estamos aqui, eu tenho orgulho de ter este instituto nascido do meu desejo. Há 23 anos atrás, eu podia estar tranquilinha no meu consultório, mas não, eu estava achando que eu estava precisando era ir para a rua, eu estava precisando ir para onde não chega a psicanálise. E que nós possamos ter muito mais lives daqui por diante. Deus está no comando sempre. E eu sei que Deus está no ápice e Deus está no NAPS. E o NAPS está no ápice porque o NAPS nos conecta com as instâncias superiores, com a força, com a alegria, com a esperança, com o melhor do ser humano. O melhor do ser humano. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouco o Instagram derruba a minha live, que é só 60 minutos. Mas eu vou conseguir gravar, vai estar no IGTV, assim como todas elas. Mas eu vou falar de outras coisas, de outros temas. Tem temas interessantíssimos. Eu vou falar... Eu tenho um poema que eu fiz sobre o NAPS, que é NAPS no ápice, perto das águias, das neves eternas, do alto cume. Depois eu declamo esse poema para vocês, um outro dia, viu? Então, é o lado poético familiar. Obrigado pela presença. Eu pausou, mas eu vou encerrar e vou deixar gravadinho no IGTV. Obrigado por todos, a presença de vocês. Voltaremos domingo que vem. Eu direi o tema, ainda estou pensando. Um abraço grande para todos. Talvez eu fale da hiperconexão, certo? De tudo isso. Um beijo bem grande. Uma ótima semana. Uma semana de vitória. E vamos para frente. Beijo. Beijo grande. Estou com saudade de vocês. Mas domingo tem mais. 18 horas. Tchau. Vou gravar. Deixa eu encerrar aqui. Estou completamente... Viu, Orivan? Eu estou um show. Estou conseguindo fazer tudo direitinho. Não errei mais. Tchau, pessoal. Gratidão por vocês.